Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve, torcida tricolor ligada aqui no canal do Barbudo Tricolor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui de Marquinhos. Revelação bombástica, outro time aí da Inglaterra estava interessado e fechado com o jogador e ele conseguiu burlar isso para fechar com o Arsenal. Vamos falar para você também a respeito aqui de Brenner e o plano do São Paulo, Igor Rabelo e muito mais a respeito desse jogo aí da Sul-Americana e de ontem, algumas coisas muito legais. Antes de mais nada, eu vou pedir para você para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, que tem vídeo todos os dias, todas as notícias do São Paulo atualizadas, detalhes e muito mais. Também vou pedir para você para deixar o seu curtir aí, o seu like, ele é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube. Sempre lembrando para você me seguir em todas as redes sociais, @barbudotricolor. Recadinho muito importante aqui da Lotérica 360. Se você gosta de Loto Fácil, Mega Sena, agora você pode fazer tudo diretamente do seu WhatsApp, tudo diretamente pelo seu celular, sem precisar sair de casa, sem pegar fila, nem nada, cara. Você fala diretamente com eles pelo WhatsApp, faz o pagamento por Pix, recebe o comprovante pelo WhatsApp e detalhe, tá? Importante. Salvando o contato deles, você recebe o resultado no outro dia diretamente no seu WhatsApp. Tudo perfeito para você que gosta de testar sua sorte. O link tá na descrição e também no comentário fixado. Para você entrar em contato com a Loteria 360, não perde tempo, já entre em contato, já faz seu joguinho e vamos que vamos falar desse jogo aí de São Paulo de ontem. O São Paulo venceu o Ayacucho, o Iacuti aí dentro de casa, dentro do Morumbi. Guerreiro quem foi para esse jogo também, tá? O jogo que não valia nada. O São Paulo não é à toa que colocou o time da base, os garotos da base para jogar. Conseguimos ver aí vários jogadores, né, que a galera nunca tinha visto no profissional, como por exemplo o Palmberg, e também tivemos vários outros jogadores, inclusive o Caio Matheus, que é um dos mais badalados jogadores desse elenco da base do São Paulo, e que eu falei para vocês nos últimos vídeos que ele está sendo trabalhado. O Caio Matheus, segundo a diretoria de São Paulo, não tem físico ainda para ser frequentemente colocado no time profissional do São Paulo, porque ele é adorado pelo Rogério Ceni. O Rogério Ceni não esconde isso, mas o menino é muito magrelo, cara. Então ele tá fazendo aí um trabalho muscular para ganhar muita massa e poder ser frequentemente colocado. Porque é habilidade, porque finalização, drible, 1 contra 1, velocidade, ele tem tudo isso. Ele é um jogador fantástico, inclusive já foi elogiado abertamente aí pelo Ronaldo, o dono do Cruzeiro, que sonha em ter esse jogador, mas ele não vai ter, porque ele é nosso, só sair daqui para a Europa por muito dinheiro. E o menino tá sendo cuidado com muito carinho aí pelo nosso tricolor. Inclusive fez uma coletiva ali com o Rogério Ceni muito bacana. É o tipo de cara que você não tem como achar um hater, não tem como ter um hater do Caio Matheus. O moleque é 100% humilde, 100% batalhador, 100% merecedor do que ele tá vivendo hoje. Se você não lembra, aquele episódio lá na Arena Barueri que tentaram agredir um jogador de São Paulo, ele que defendeu, ele ali que tentou parar aquele negócio, impediu o agressor de fazer alguma coisa que fosse pior. E ontem ele foi premiado com o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo no elenco profissional. Uma bela finalização. Como eu falei para vocês, ele não é só rápido e driblador, ele também é um grande finalizador, mas precisa ser lapidado. Ontem esse time do São Paulo teve um monte de moleque e o único jogador veterano que a gente tinha ali no meio daquela gurizada de Cotia era o Miranda. Miranda ali, xerifão, e a galera já puxou ontem falando: não conheço o São Paulino que não queira o Miranda e jogos grandes. Cara, aí não dá. Eu gosto muito do Miranda, ele é ídolo do São Paulo, mas já falei pra vocês, hoje, infelizmente, a idade chegou. Não estou falando aqui que ele é pior do que o Léo Pelé, nem tudo mais. Eu estou falando aqui pra vocês que o São Paulo precisa de um zagueiro e que o Miranda hoje não é mais confiável. Não estou falando, portanto, que ele seja pior do que o Léo Pelé. Mas hoje, nenhum dos dois era para ser titular do São Paulo. Hoje, quem representa ele na zaga do time titular
é Diego Costa e Arboleda. Ponto. Precisa de um terceiro zagueiro aí, a gente já vai falar do Igor Rabelo. Também trouxe a informação para vocês de que o Rogério Ceni agora colocou ordem na casa, só joga no profissional quem renovar, com exceção desse jogo de ontem que o São Paulo quis ter uma recuperação total para o elenco inteiro. Então nem todo mundo que estava ontem nessa partida da Sul-Americana já renovou o contrato, mas os jogadores ali que vão atuar nos jogos importantes de São Paulo e com visibilidade vão ter que ter o contrato renovado para Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil e agora para a fase mata-mata da Copa Sul-Americana. Casos como Luizão, que vai sendo trabalhado pelo São Paulo, casos como Igor Gomes e Igor Vinícius. Igor Vinícius e Luizão já deram garantia que vão renovar os seus contratos. Já o caso do Igor Gomes é um pouco diferente. O Igor Gomes é adorado pelo técnico Rogério Ceni, frequentemente colocado. Hoje eu falo para vocês tranquilidade, é o melhor primeiro volante do São Paulo. E olha que ele nem era volante, ele era para ser meia, mas como primeiro volante tá jogando demais. Eu falei para vocês, vamos apoiar o Igor Gomes, que o Rogério Ceni, que recuperou o Diego Costa, ele consegue recuperar qualquer um. Se ele recuperou o Diego Costa, que era aquela aberração na zaga, errava tudo, parecia novo Lucão, ele conseguiu recuperar, o Igor Gomes ele conseguiria também. Recuperou, só que o Igor Gomes trocou de empresário. Esse novo empresário do Igor Gomes está pedindo mais dinheiro para a renovação contratual do São Paulo. De toda forma, mesmo assim, o São Paulo está otimista para a renovação contratual do jogador e já antes ali tinha recusado uma proposta do Botafogo. Agora o Rogério Ceni falou que não quer venda do Igor Gomes nessa metade do ano, ele não deve sair, deve continuar na equipe do São Paulo, sendo um dos pilares dessa equipe do Rogério Ceni. Também tivemos a notícia que eu trouxe ontem para vocês lá nas outras redes sociais, então é importante que você me siga lá, @BarbuTricolor, para você sempre ter as notícias em primeira mão no momento que ela acontece. Eu falei do Caleri comprado em definitivo, 3 parcelas de aproximadamente 5 milhões de reais cada. O São Paulo vai pagar a primeira apenas em 2023, já tá tudo acertado, ele é nosso em definitivo. E aí entra aquela questão do Deportivo Maldonado finalmente está ajudando o São Paulo de alguma maneira, isso porque eles entenderam a situação do São Paulo, que não tinha 15 milhões para dar nesse momento, e conseguiram parcelar pagando a primeira em 2023. Eles entendem que realmente o lugar do Caleri é aqui e dessa vez pensaram na felicidade do jogador. Ontem nós tivemos também o Carlos Belmonte abrindo a matraca dele aí para falar besteira, porque ele colocou uma lista ali de jogadores negociáveis do São Paulo: Igor Gomes, o Wellington, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, e falando que o São Paulo só vende por mais de 10 milhões de euros. Sendo que essa fala foi do técnico Rogério Ceni, ele se apropriou e pensou que ninguém ia perceber isso. Muito feio isso que fez o Carlos Belmonte, até porque a diretoria do São Paulo estava pensando em negociar pelos menos de 10 milhões de euros e agora, por ordem do comandante Rogério Ceni, não fará mais isso. Mas um detalhe importante é que se quer colocar o Luan nessa lista aí de negociados, esqueceram de citar o Luan, que é um dos jogadores aí que já foi sondado para alguns times de fora, porém nunca teve uma proposta em definitivo. Luan nunca teve uma proposta definitiva para sair daqui. E aí levanta duas questões: será que esqueceram de colocar o Luan nessa lista? Ou será que o São Paulo hoje não coloca fé que o Luan seria vendido para algum time europeu? Na minha opinião, as duas coisas aí, cara. Primeiro, que o Luan não vai, dessa forma que ele tá jogando, dessa forma física que ele tem hoje, se transferir para algum time europeu, gente. Eu já falei isso para vocês diversas vezes. Ontem foi mais uma constatação disso. O Luan, cara, ele é um jogador para Brasil, ele não é jogador para Europa. Ele é baixo, é um volante baixo, é um volante que não tem qualidade de passe, não se apresenta ofensivamente, não ajuda o time nessa dinâmica ofensiva e não sabe finalizar. Não precisamos hoje, em pleno 2022, o futebol moderno, ter um zagueiro ali no meio de campo, que é um volante para mim que ele só sabe marcar, só sabe destruir jogada. Ele é um zagueiro que tá no meio de campo. Mas coloca a tua opinião aí nos comentários se tu discorda, que agora a gente vai falar de Igor Rabelo, vamos falar de Brenner e também vamos falar de Marquinhos. Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like, ele é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube.
não cai o teu dedo se tu deixar o like aí, não leva nem 2 segundos e me ajuda demais. Vamos começar falando aqui a respeito do Igor Rabelo. São Paulo tinha acordo, São Paulo tinha falado que estava tudo certo, o Atlético Mineiro tinha dado ok, o empresário chegou ao ponto, mas o São Paulo agora quer ganhar uma redução aí, quer ganhar um pouco mais de vantagem nessa negociação antes de fechar, porque logo isso vai ter que ser concretizado, e aí o São Paulo quer abaixar um pouco esses valores e jogou na mídia aí que estaria recuando o Igor Rabelo. São Paulo não tirou o Igor Rabelo dos planos, não acha os valores absurdos, mas quer abaixar um pouco. A tendência é que consiga, porque o Atlético Mineiro já deu andamento a tudo nessa zaga deles, com essa palavra que o São Paulo deu de que o negócio estaria fechado. Então o São Paulo, não sendo bobo dessa vez, né? Todo mundo aí dá a palavra pro São Paulo quando é no momento H, pede mais dinheiro ou deixa pra lá essa palavra. O São Paulo agora é o que tá fazendo isso. Tá tentando baixar um pouco esses valores do Igor Rabelo para ficar com o jogador e assinar oficialmente um contrato, um compromisso com esse atleta que é pedido do Rogério Ceni. Já o Brenner, que eu falei para vocês que treina separado e quer sair lá do Cincinnati, o São Paulo já fez contato e espera aí a atualização de valores de como poderia contar com o Brenner em sua equipe. Deixando muito claro, isso foi um pedido do técnico Rogério Ceni, que não confia no atleta Juan para ser o imediato reserva aí do Caleri nessa posição de centroavante. Por isso ele pediu a contratação do Brenner. E o Juan realmente, cara, você tem que ser mais matador ali dentro da área, mano. Tá faltando qualidade pro Juan, que a gente sabe que sabe jogar um pouco ali fora da área, que tem essa qualidade para criar espaços como centroavante, mas parece ainda não ter aprendido a finalizar com a qualidade que é necessária, que pede esse elenco hoje do São Paulo. E nós tivemos hoje uma notícia lamentável do Marquinhos, cara. O Wolverhampton, equipe da Premier League, já tinha um acordo pré-contrato. Se você não sabe, quando tá aí faltando 6 meses para o jogador ficar livre aí do contrato, uma equipe qualquer pode chegar e fazer um pré-contrato. Aí ele fica esses 6 meses na mesma equipe e após isso ele deixa a equipe de graça rumo a essa outra equipe. E o Wolverhampton falou que vai na justiça, na FIFA, tentar suspender esse contrato dele com o Arsenal. Isso porque eles já teriam aí um acordo com o Wolverhampton e Marquinhos, e ele quebrou esse acordo para assinar com o Arsenal. Porém, o São Paulo não tem perigo nenhum em levar algum problema com isso, porque o acordo do São Paulo é com o Arsenal e já tá tudo feito, faltando apenas o pagamento. E se tiver algum problema, é do Marquinhos com o Wolverhampton sendo bancado pelo Arsenal se tiver algum prejuízo financeiro. O São Paulo não tem nada a ver com isso, porém, fica claro uma coisa, porque tem aquela galera que só sabe criticar a diretoria, não sabe falar de outra coisa. Se não tiver a diretoria para eles falarem alguma coisa, eles não têm conteúdo nenhum para postar, né? E aí deixa claro pra gente que a diretoria não teve absolutamente nenhuma culpa nessa novela toda do Marquinhos. O presidente Júlio Casares veio a público falar que ele tentou de tudo ali a renovação do jogador, que ele estava sendo procurado desde antes daquele jogo com o Racing, que ele resolveu a classificação do São Paulo na Copa Libertadores, e ele não quis. E agora, esse escândalo aí do Wolverhampton mostra pra gente que ele, além do Arsenal, tinha outros clubes conversando com ele. Em nenhum momento ele se preocupou com o São Paulo, em renovar com o São Paulo, em continuar aqui. Ele queria realmente prejudicar o São Paulo, que foi o time que sempre ajudou ele, sempre deu todo o suporte para ele se tornar um atleta profissional. Marquinhos, ó, não tem meu respeito e eu não quero ninguém pedindo ele mais pra frente aí para retornar ao São Paulo. O interesse desse moleque não é ajudar o nosso clube. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Não se esquece de chamar aí a Lotérica 360 no WhatsApp para fazer o seu jogo, para testar sua sorte. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo.